Bem, nesse vídeo eu vou discutir um pouco as reações de transferência de elétrons na bioenergética. Então, a gente tem dois processos biológicos essenciais, né? A oxidação aeróbica e a fotossíntese. Esses dois processos envolvem várias etapas em que acontece a transferência de elétrons e eles estão interrelacionados, né? Que a oxidação na glicose, a partir do oxigênio formando CO2 e água, que seria a oxidação aeróbica, seria o inverso da fotossíntese, né? Que você pega o CO2 e a água e forma a glicose e o O2, o oxigênio. Então, as mesmas reações para oxidação da glicose e redução do O2 são essas que estão aqui embaixo. Né? Ambas envolvem a transferência de 24 elétrons, né, que é bastante coisa, e também o movimento, a transferência, né, de 24 prótons, 24H+. Só que, é claro, esses 24 elétrons não fluem diretamente, né, da glicose para o oxigênio. Né? Tem várias etapas aqui, várias mesmo, para passar aqui da glicose até a oxidação da água, do oxigênio formar água. Oxidação não, redução, né? Então vamos ver o processo de respiração, né? A respiração aeróbica, que faz uso do oxigênio que a gente inala. Então nas células biológicas, a primeira etapa, a glicose é oxidada a CO2 pelas duas espécies aqui, o NAD+, e o FADH2, durante a glicólise e o ciclo ácido cítrico. Então aqui está a reação descrevendo o processo, né? Envolve o NAD+, formando o NADH e o FAD formando o FADH2. E percebam aqui que formam 4 moléculas de ATP, né? Depois, na cadeia respiratória, né, a cadeia respiratória começa no complexo 1, que é o NADH, K, Q, óxido redutase, onde o NADH é oxidado pela coenzima Q. É o NADH, que é produzido aqui nessa primeira etapa, né, da glicólise do ácido cítrico. Ele é reduzido nesse complexo 1, formando NAD+, e a coenzima Q o NADH é oxidado para NAD+, né, e a coenzima Q que é reduzida e absorve transferir 2 prótons também para essa coenzima Q. Aqui está o potencial padrão de redução biológico para essa reação, né, que é mais 0,42 volts, e o ΔG padrão biológico, né, que é menos 81 kJ/mol, ou seja, é um processo espontâneo. Bem, depois dessa primeira etapa, algumas moléculas de coenzima Q adicionais são reduzidas pelo FADH2 no complexo 2, que é esse complexo de succinato Q redutase. Então, o FADH2 ele reduz essas outras moléculas de coenzima Q, né, formando coenzima QH2, né, que também absorve dois prótons. Uma reação também espontânea, bem espontânea, né, ΔG padrão biológico de reação de menos 62 kJ/mol. Dessas moléculas de coenzima Q reduzidas, né, esse QH2 são formadas no complexo 1 e no complexo 2, elas migram para esse complexo 3, que tem um citocromo C envolvido, onde essas moléculas catalisam a redução da proteína do citocromo C. Esse citocromo C, né, como eu comentei em outros vídeos, ele contém um grupo M, e esse grupo M tem um ferro no centro, né, uma porfirina que tem um ferro no centro, e o ferro, né, pode ser oxidado e reduzido, né, formando estados de oxidação 3, mais 3 e mais 2. Então a coenzima Q reduzida reage com ferro 3+, no citocromo C, reduzindo o ferro para ferro 2+, e a coenzima Q daí é novamente oxidada. Né? Esse processo também é espontâneo. Tem o potencial padrão biológico da célula é de 0,15 volts para essa reação aqui. E por fim, esse citocromo C reduzido carrega os elétrons do complexo 3 para o último complexo, complexo 4, citocromo C oxidase. Esse aqui é outro nome para o complexo 4, eu prefiro chamar de complexo 4, que é bem mais simples. Onde o oxigênio finalmente é reduzido à água. Né? Então, o ferro 2 do citocromo C é oxidado para o ferro 3, né, do citocromo C, e a água é reduzida, o oxigênio é reduzido para H2O. Né? Aqui, quem reduz, é claro, é o oxigênio. Né? Aqui o número de oxidação é 0, passa a ser menos 2. Então, esse potencial padrão das células mais 0,56 volts e o ΔG padrão da reação é menos 108 kJ/mol, que é bem negativo, né? Bem espontâneo. Bem, para finalizar essa discussão, né? Toda essa cadeia de transferência de elétrons é um processo exergônico, né, um processo espontâneo, se a gente somar todos os ΔGs envolvidos, que não produz ATP pela desfosforilação de outras moléculas, como a gente vê no ciclo ácido cítrico ou na primeira etapa, na glicólise. Né? Mas por um gradiente de hidrogênio, né, de prótons, H+, entre as membranas da mitocôndria. Então o ATP é produzido por outro processo. Né? Ao invés de você produzir ATP por uma reação química de desfosforilação,
você produz ATP por a transferência de prótons, né, de H+, a partir de gradiente de concentração ao longo dessas membranas dentro da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela, né, que é presente na maioria das células, imagino que em todas, que é responsável por esse processo de fosforilação oxidativa. Tem uma teoria, né, a teoria quimiosmótica, que tenta prever a tendência termodinâmica de acontecer essa formação de ATP, né, que, de novo, né, a reação aqui, essa fórmula ΔG molar da reação é RT da concentração de H+, dentro da membrana, dividido pela concentração de H+ fora da membrana, mais F ΔΦ. Então é a mesma fórmula que a gente viu antes, né? Tem um gradiente ativo da concentração, né? que o H+ iria se mover para parte da membrana com menor concentração de H+, né? Sempre tende para menor concentração e também sempre tende para o menor potencial de membrana. Então esses dois fatores, a parte do potencial elétrico e a parte também da gradiente de concentração, para ver que essas coisas aí não funcionam só na teoria, né? Também tem uma aplicação biológica aí bem importante, né? Afinal, essa aí é a última etapa da respiração, né? Enfim, então, essa é uma aplicação bem rápida, bem simples de algumas reações de transferência de elétrons na bioenergética.